Acho que o som está meio baixo, tá bom? Vê se tá baixo, né? É porque os técnicos hoje não vieram. A gente vai ter que ser... Oi, oi, boa noite. Tá melhorando. A técnica ali parece que está dando certo. Nós vamos dar início a mais um dos nossos encontros, né, da quinta-feira. Vamos pedir que cada um possa se colocar numa posição confortável. Vamos tentar agora, nesse momento, nos desligarmos um pouco da nossa rotina diária, né, do nosso corre-corre. Aqueles que quiserem poderão fechar os olhos. Vamos tentar acalmar a nossa mente. Não é fácil, mas a gente consegue. Vamos nos conectarmos com a nossa essência, com o nosso eu. Sinta a sua respiração. Dá uma respirada funda, solta o ar. Ajuda a gente a se equilibrar, manter um pouco o equilíbrio. E vamos nesse clima de interiorização, buscarmos a companhia do nosso amado e Mestre Jesus, trazê-lo à nossa mente, a sua imagem, seja ela qual for, como a criamos, como o imaginamos, e vamos pedir a Ele que nos dê força, que nos dê ânimo diante das dificuldades, que nos faça ir sempre em frente, nunca ficar olhando para trás, para aquilo que não deu certo. Que esse não deu certo seja como motivo de nos impulsionar para a frente. Sempre para a frente. Tropeçar, cair, levantar. Jesus, Mestre, Rabi da Galileia, obrigado por se fazer um dia presente entre nós e nos ensinar o verdadeiro amor. Que cada dia possamos te imitar mais. Ter você como centro da nossa vida. As suas ações e as suas atitudes como metas a serem seguidas. Dai-nos, Senhor, nesse momento, na noite de hoje, através da nossa irmã Yara, o entendimento e que possamos sair daqui mais poderosos quanto ao nosso otimismo. Sermos mais otimistas com a vida nas dificuldades. Que assim seja. Yara. Boa noite, gente. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui servindo nessa casa, né, e começando esse ano com uma reflexão bem carinhosa sobre um posicionamento diante da vida.
né? Não é um tema novo, né? Talvez eu não traga nenhuma novidade, mas diante de muitas informações, de muitos acontecimentos, né, de uma situação nacional que a gente tem vivenciado, se a gente não limpar as nossas lentes de vez em quando, dá uma impressão que a gente está andando para trás. Né? E aí a nossa fé espírita na doutrina da evolução. Como é que a gente pode olhar para o nosso dia a dia, para essa quantidade imensa de informações, com situações tristes, com problemas, com dificuldades, e manter acesa a nossa fé, mesmo que a gente não entenda a situação. E aí, uma das substâncias que a gente precisa utilizar para limpar os nossos olhos, para olhar para a vida, para a realidade, é o otimismo. E hoje, né, o convite é a gente pensar, refletir sobre qual é o poder que o otimismo tem na nossa vida. O que é que muda? Se, vivenciando, né, diversos contextos, a perspectiva é muito mais uma postura, um posicionamento pessimista, qual é a diferença que vai fazer na minha vida se eu acalentar no meu íntimo o otimismo? E como é que faz? Como é que é possível, diante de desastres, de dores, de sofrimentos, a gente acalentar no nosso íntimo uma postura, um posicionamento otimista, né? Joana de Ângeles, através de Divaldo, diz para a gente lá no livro O Autodescobrimento, uma busca interior. O homem é o que acalenta no íntimo. Acalentar é dar colo, é proteger. E nessa correria, nesse dia a dia, tão ocupado, será que a gente sabe o que é que a gente tem acalentado no nosso íntimo? Será, né, que nessa vida corrida, sem tempo, que é uma ilusão, tá? A gente pode até marcar um dia aí uma conversa sobre o tempo. Essa fala, eu não tenho tempo, isso não é real. Quer dizer, por um lado é porque a gente não tem, né, enquanto posse. Mas o tempo nos é dado de presente todos os dias. Então, não é uma ausência de tempo que a gente não para. É um ritmo de vida que a gente tem vivido, de forma consciente ou não. E se eu não paro, é um parar mesmo, porque requer uma introspecção. Eu preciso cessar um movimento externo para olhar para mim. Eu não vou conseguir identificar o que é que eu guardo, o que é que eu tenho acalentado em mim. Final de ano é sempre uma correria. Quem é professor aí vive uma experiência bem interessante, né? Encerrar semestre, já pensando no próximo ano, já pensando no planejamento, as expectativas de Natal, de Ano Novo, onde é que vai passar, como é que vai fazer, vai ter ceia, vai estar junto ou não vai, e um corre-corre para comprar as coisas, e aí a vida vai acontecendo. E qual é a nossa postura? Qual tem sido a nossa postura diante da vida? O que é que eu tenho guardado dentro de mim? E para saber, para que eu me olhe, não no sentido de me julgar e me condenar, mas para me conhecer. Olha o nome do livro que eu trago a primeira reflexão. É o autodescobrimento. Então, o objetivo é descobrir o que eu tenho acalentado em mim. Como é que eu vou saber se a minha postura diante da vida é ou não uma postura otimista? O que é o otimismo? Otimismo é sinônimo de pensamento positivo? Aliás, otimismo é pensamento ou é sentimento?
É o que eu penso ou é o que eu sinto? E eu trago uma definição filosófica, né? Otimismo vem de ótimo, etimologicamente, né, do latim optimus. Olhem só, que possui muitas ops. Ou seja, o otimismo revela riqueza, dons, recursos. Optimus, em latim, é o superlativo de bônus. Então, aí não tem nada a ver nem com pensamento, nem com sentimento. Ser otimista, no sentido filosófico do termo, é pensar como Leibniz, que tudo vai no melhor dos mundos possíveis. Olha só, para a filosofia, tudo vai no melhor dos mundos possíveis. Ou seja, diante dessa situação, que é como é, diante dos acontecimentos que estão acontecendo, o que é que há de melhor? O que é que há de riqueza? O que é que há de bônus na situação? Então, é olhar, é uma forma de ver. Nem é pensamento, nem é sentimento. Mas é uma forma de olhar na situação, seja ela qual for, a riqueza, o bônus, ou seja, a oportunidade. É posicionamento diante do que acontece. É muito comum que as pessoas achem que pensamento positivo seja otimismo. E não é. Vamos pensar positivamente. E aqui, né, como um profissional de saúde mental, tem algo que me preocupa muito. É de como a gente muitas vezes constrói e alimenta pensamentos baseados em ilusões. Pensar positivo, muitas vezes, é a gente construir um pensamento com base no que eu quero que a vida me ofereça. Vamos pensar que vai dar certo. Mas será que a maneira que eu tenho me posicionado, a maneira que eu tenho agido, será que a minha ação é uma ação que vai me conduzir para essa assertividade ou eu vou só torcer? E quando o nosso pensamento ele não está alinhado com a realidade, ele é mera ilusão. E quando existe uma intensidade de um pensamento sustentado numa ilusão, gera um quadro psicopatológico de adoecimento mental. Ou seja, existe um processo que faz com que as pessoas ignorem, na verdade, nem registrem a realidade, porque a realidade é o que eu penso. O real compartilhado, porque o que é o real? É o compartilhado. Né? Como é que eu sei que essa flor é amarela? Alguém só vai enxergar de outra cor se tiver algum processo patológico, né, na visão, na percepção. Do contrário, alguém consegue ver essa flor aqui vermelha? Não. Então, o real tem esse elemento de ser algo compartilhado. Mas se eu digo, não, essa flor é vermelha, porque eu vejo, e o que eu vejo é o real, nem a flexibilidade de ouvir, porque alguém me diz, não, Yara, mas não é vermelha, é amarela. A gente não tem. Então, o otimismo é um posicionamento, é uma postura diante da situação.
e que requer um processo cognitivo, que é como eu significo a situação. A situação eu não tenho controle. A situação é o que é. Eu não tenho como controlar o externo. Eu não tenho como controlar o outro. Eu não tenho como interferir no movimento da vida. Mas é como eu significo o que acontece. E não a manifestação cognitiva de como eu quero que aconteça. Porque aí já vem um outro elemento. É que além de fazer com que aquilo que eu penso se torne a minha realidade paralela, eu ainda estou num movimento energético e espiritual para que a vida aconteça como eu quero. Como é o nome disso? Manipulação. Porque quando eu mexo os meus pauzinhos para que aconteça o que eu quero, eu estou me sentindo como? Como é que a minha ação tem acontecido? Eu não tenho deixado a vida acontecer. Eu não tenho deixado fluir. Eu não estou aceitando a situação que é como é. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: ah, mas eu não aceito isso. Ah, mas eu não aceito que meu pai seja assim, eu não aceito que minha mãe faça isso, eu não aceito que meu companheiro isso, eu não aceito meu filho isso. Não é porque eu não aceito que as coisas não vão acontecer. Quando a gente diz eu não aceito, eu estou brigando com a situação. Eu estou dizendo que eu não tenho aproveitado nada de riqueza, de dons, de recursos. Eu não tenho aprendido com a situação. Então, o primeiro passo para a gente entender de identificar, é a gente buscar avaliação e autoconhecimento. Diante das coisas que acontecem, que principalmente diante daquelas situações que eu não gostaria que acontecesse, como é que eu me posiciono? E o que é que o Espiritismo nos ensina sobre o otimismo? O que é que essa doutrina que nós escolhemos abraçar nos orienta? Só que antes tem um questionamento mais amplo, que é o que é que fundamenta a minha fé na espiritualidade? Qual é o fundamento da minha fé? Porque se eu acredito que existem leis espirituais, que é a própria manifestação do divino no mundo material, e quando acontece uma situação, eu brigo com a situação, eu não aceito, como é que eu estou lidando com a minha espiritualidade? E para nós, olha só, crendo na imortalidade e na capacidade de aperfeiçoamento moral de toda a humanidade, sabemos e sentimos que as condições materiais da existência são circunstâncias necessárias para a evolução. Não é isso que a doutrina nos orienta? Independente do que aconteça, alguns espíritos, inclusive, diz, mesmo que aparente ser algo de involução, mesmo que aparente ser um retrocesso, não existe o voltar atrás. A lei é sempre da evolução. Então, aquela situação que eu estou brigando porque eu não aceito, o que é que eu estou fazendo com a minha oportunidade encarnatória?
se aquilo que nós escolhemos abraçar e professar como fé é de que os acontecimentos, as circunstâncias, elas vão trazer as experiências que nós precisamos para evoluir. Então, por um lado, é muito simples a gente entender, mas por outro lado, é tão difícil a gente viver. Porque enquanto eu estou brigando com a vida, enquanto eu não aceito isso, enquanto eu só quero se for do meu jeito, o que é que eu estou fazendo com a minha experiência encarnatória? Andando em círculo. Eu não tenho como voltar para trás, mas também eu não avanço. Eu estou repetindo a experiência. E aí vem outra situação que me desagrada, que é para ver se vivenciando aquela experiência eu mudo. Não, aí eu continuo resistente. Presa no meu pensamento. Né? Porque o que é uma crença? As pessoas têm falado muito, né, sobre crenças. As crenças são pensamentos alimentados por sentimentos que nós atribuímos valor de verdade. A gente acha que porque a gente pensa é real. Não, não é. Só que vender ilusão dá dinheiro. Um monte de gente que vende, você pode ser o que você quiser. Me desculpe, gente, me perdoe, mas eu não acredito. Isso não é real. Alimenta o ego. Dá para a gente uma sensação de superpoder. Você pode ser tudo. Não. Nessa experiência encarnatória, não. Até porque a doutrina nos orienta que quando a gente encarna no planeta Terra, a gente já tem um projetozinho. Então, como é que eu vou poder agora ser qualquer coisa? Nem material energético para viver outras experiências eu trouxe. Porque no perispírito a gente vai trazer justamente as cargas de energia, as potências que nós precisamos para vivenciar as experiências que nós já escolhemos, que nós já planejamos. Então, se essa experiência que eu estou brigando, que eu não estou olhando de uma forma otimista, que eu não estou aproveitando para tirar o bônus. Gente, qual é o nosso bônus? Para nós que acreditamos na evolução espiritual, é a aprendizagem. Qual é o bônus de uma situação que dói? É aprender para não repetir. Só que o que é que a gente quer? Mais uma vez, dessas mercadorias fáceis de serem consumidas. A gente tem que viver para ser feliz. Por um lado, sim, mas não é bem assim, não. Não é bem assim. A dor, o sofrimento, é parte da vida. E é onde muitas vezes a gente tem brigado, porque a gente não quer sofrer, porque a gente não quer sentir dor. E um termo assim que tem me preocupado bastante é a ideia de que se emocionar é ser frágil. Você é muito emocionado. Como se isso fosse algo ruim. Sendo que é justamente aquilo que nos define quanto ser humano. Então perceba como a gente está preso numa briga interna contra a nossa própria humanidade. E me posicionando de uma maneira que, ao invés de viver a experiência para mudar o meu interior, que muitas vezes vai doer, porque a tristeza, né, passou a ser considerada uma emoção negativa. Eu não trabalho com essa teoria. A tristeza é uma emoção, ponto, que a gente vai viver. Atribuir se ela é boa, positiva, ou ruim, ou negativa, vai ser como eu vou viver a tristeza. Não existe processo de introspecção sem a tristeza.
é a única emoção que leva a gente para olhar para dentro da gente. Quer ver? Como é que acontece quando alguém que a gente ama desencarna? Qual é a emoção? É tristeza, mesmo a gente crendo no que a gente crê. Não é aquele momento que a gente ressignifica a nossa existência? Qual seria a outra emoção que iria me fazer pensar sobre o significado da vida se não fosse a tristeza? Da mesma forma que a gente acha que a alegria é uma emoção positiva. É o pior momento para a gente tomar uma decisão. Porque quando a gente está muito alegre, a gente fica inconsequente. É um momento que muitas vezes a gente decide e a gente age com irresponsabilidade. Então, como é que a alegria é uma emoção sempre boa? Não, não é. É sempre como a gente vive a emoção. E como é que essa emoção é vivenciada? Através dos estímulos que nós recebemos da vida, das experiências. Então, nós necessitamos da experiência material da encarnação para alterar a nossa vibração pessoal. É na experiência que a gente muda. É na experiência que a minha psicosfera vai mudando. E aí, quando eu mudo a minha vibração, eu elevo a minha vibração, eu, além de mudar a mim mesma, eu colaboro com a transição do planeta, que é esse momento que a gente tem vivenciado de uma mudança coletiva. Então, eu passo a ser mais um agente de transformação do mundo, colaborando para que vibrações mais elevadas passem a existir com maior frequência no planeta. Então, no momento que eu vivo uma situação que a gente não entende, que muitas vezes traz tristeza, como é que eu vou olhar? Mesmo que muitas vezes a gente não entenda, aquilo que a doutrina nos orienta é a experiência e o que acontece é o que a gente precisa para aprender. E é quando a gente aprende, e aí essa aprendizagem é que vai gerar essa mudança de vibração. Quando a gente aprende, a gente evolui. E como é que eu aprendo a ser otimista? Como é, Yara, que eu aprendo diante de tanta situação ruim, viver o óptimos, o bônus? Como é que eu aprendo a aprender com a situação? Quem é da educação aqui entendeu que não é uma redundância. A gente precisa aprender a aprender. Porque a aprendizagem requer primeiro uma condição de ser ensinável. Porque se eu sei, eu não estou aberta para aprender. Eu estou presa na minha crença. Eu estou presa na minha verdade. Eu só aprendo se eu estou aberta a essa flexibilidade, a pensar de uma outra forma, o que não significa que aquilo que eu tenho como crença, que aquilo que eu sei esteja errado. Mas eu posso aprender, inclusive, como é que o outro pensa, mesmo que ele pense diferente de mim, que não significa concordar. Aprender algo não significa concordar. Só que para isso eu preciso estar aberta. Eu preciso estar numa condição de ser ensinável. E aí, como é que a espiritualidade educa os nossos espíritos? Com as experiências. Só que quando a gente vive uma experiência, o nosso espírito está numa condição de ser ensinável, ou eu vou ficar rígida. Ah, mas eu não aceito.
a gente só aprende com a reforma íntima. Entre tantos benefícios que a reforma íntima nos traz, a gente aprende a ser otimista. Mesmo diante de uma situação triste. Mesmo diante de acontecimentos que a gente não entende. A gente quer pegar toda a realidade do mundo, todas as vivências espirituais e colocar dentro da nossa condição humana limitada, que a gente tem que saber o porquê de tudo. Um monte de coisa, a gente nunca vai saber o porquê. Por que Deus fez o sol quente? A gente já vai saber. Por que é que existem 4 estações do ano? A gente tem o para quê? Finalidade. A natureza funciona dentro de um ciclo. Mas por que a justificativa a gente não vai saber. Porque tem situações, inclusive na nossa história pessoal, né, muitas vezes a gente fica questionando, né, a si próprio. Mas por que isso? Por que eu me sinto assim? Às vezes a gente não vai saber. E tem um monte de situação que não importa. Porque o que vai fazer a diferença é como eu vou lidar com a situação hoje. Como é que eu hoje, Yara adulta, vou olhar para essa situação da minha infância? Mesmo que eu não entenda o porquê. Porque o porquê, inclusive, não vai resolver. Saber o porquê muitas vezes não adianta nada. Só justifica. Então, esse processo de reforma íntima é a única revolução possível dentro de nós. E olha o que o livro nos Espíritos, na questão 134, nos orienta. A alma é o espírito encarnado. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificar e esclarecerem. Atentem isso aqui. São seres inteligentes, mas que precisam da experiência carnal, da encarnação, para se purificarem e esclarecerem. Ou seja, no espírito, a alma se mantém como princípio inteligente que, quando encarnado, busca realizar a purificação e esclarecimento. O que é purificação? O que é purificar? É limpar. É deixar puro, limpo. E o que é esclarecer? O que é o esclarecimento? É tornar claro, lúcido, iluminado. Ou seja, a alma encarna para que, através da reforma íntima, a gente tenha a purificação das emoções e o esclarecimento da consciência. Porque é isso que a reforma íntima nos convoca, não é nem mais um convite. Há quantas décadas os espíritos estão falando? Joana de Ângeles, principalmente, é uma das pioneiras. Mas quantos outros irmãos têm nos convocado para essa necessidade da reforma íntima? Que a gente se olhar, purificar as nossas emoções, limpar as nossas emoções e esclarecer. Como é que a gente torna claro? Colocando luz. É sair do escuro, sair da ignorância, sair das trevas, sair do desconhecimento e entender. E aí eu vou viver uma espiritualidade com uma coerência entre o que eu sinto e entre o que eu penso. Não é uma briga entre o racional e o emocional. Não é uma oposição. Razão e emoção não são polos antagônicos. São princípios que precisam viver unidos. A emoção, o sentir, que nos oferece uma experiência e se junta com o pensar, com o racional. Porque a função do mental é isso.
Só que até nisso a gente briga. Ah, porque eu sou mais racional. Ah, porque eu sou mais emocional. Então eu estou em desequilíbrio. Porque o equilíbrio é fazer com que a minha emoção esteja em consonância com o meu pensamento. E aí, inclusive, eu vou ter uma ação. É nesse momento que aí eu vou voltar a falar do pensamento positivo. Pensamento positivo, inclusive, sozinho, não adianta nada. Que até nisso a gente acredita. Vamos pensar positivo que vai dar certo. É importante? É. Mas o pensamento só não significa nada, não. Por quê? Vamos pensar, pensamento positivo, mais. Só que aí eu penso positivo, mas o meu sentimento é negativo. Mais um menos um, zero. O pensamento positivo, ele precisa estar ancorado junto com o meu sentimento positivo. De forma que o meu pensar, o meu sentir, vai gerar uma atitude positiva. Aí a gente tem possibilidade de colher os frutos a partir da nossa ação. Então, o pensamento positivo é importante? É. Mas ele sozinho pode ser ilusão. Então, a gente tem uma espiritualidade saudável, madura, não é quando a gente é mais racional. A gente precisava dessas orientações lá no século XIX. Porque naquele momento, o que se estava trabalhando no plano espiritual na nossa vida era a racionalidade. Nós avançamos. Os espíritos têm nos orientado ao sentimento, à emoção. Só que a gente acha que é uma briga. Que se eu me torno mais sensível, se eu me torno mais emocional, eu deixo de ser racional. E isso é ruim. E a reforma íntima é unir o melhor da racionalidade com o melhor da sensibilidade. E aí eu vou ter um ser humano íntegro, porque ele vai ter um comportamento, uma ação, uma atitude que vai revelar uma coerência entre o sentir e o pensar, independente da situação. E a gente tem colocado muitas vezes o nosso termômetro, o termômetro dos nossos sentimentos, nos acontecimentos. Precisa acontecer isso para eu ficar feliz. Não. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, eu vou aproveitar. Olha o otimismo. Eu vou aproveitar a situação. Vou viver o óptimos, o bônus, e vou aprender. E a gente deposita muito os nossos posicionamentos em uma coisa só. Eu quero passar em um concurso. Aí eu faço um, perco. Faço outro, perco. Deixo de fazer? Não. É fazer até passar. Yara, por que não deu certo ainda? Aí é onde entra o otimismo. É porque eu preciso ainda dessas reprovações para aprender algo que eu não aprendi. Se eu estou recebendo, colhendo a reprovação, é porque eu ainda não estou fazendo o que eu preciso fazer da maneira. Então, como é que está meu pensamento? Como é que está meu sentimento? Como é que está minha atitude? Quando a gente alinha, a consequência vem. Só que aí o que é que a gente faz? Desiste. E vive frustrado o resto da vida. É aprender com a situação. Eu posso mudar o meu plano. Mas é diferente dizer assim, eu achava que eu queria, mas depois eu descobri que não era isso. Então, não é uma desistência, é um ajuste de rota. Então, eu não estou desistindo porque eu não passei ainda. Mas a experiência me mostrou que não era o que eu queria, é sentimento.
como é que o otimismo beneficia a nossa vida? Olha só o que Jesus diz através de Mateus, né? Mateus registra a fala de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, é a lei de causa e efeito. É a lei divina pela qual a cada ato do ser corresponde a um efeito, a um estado, uma obra. Isso é imutável. Não tem como eu plantar abóbora e colher melancia. Não tem. Tem? Não. Eu posso colher uma abóbora com alguma anomalia, mas vai ser abóbora. Pode vir uma abóbora danificada, mas vai ser abóbora. Ou seja, quando a gente pensa em obras, quais são as nossas obras? É o que eu faço? Não. Não é só o que eu faço. Porque o que eu faço precisa estar em coerência com o que eu penso e com o que eu sinto. Então, se eu estou fazendo caridade para evoluir, eu não estou fazendo caridade, eu estou barganhando. Porque eu não estou fazendo para ajudar o outro, eu estou fazendo para mim. Então, não é caridade. Nossos pensamentos, nossas emoções e comportamentos são as nossas obras. E as nossas obras são sementes em vibração nesse mundo. É o meu plantar. E, consequentemente, eu vou colher o que eu plantar, mesmo que eu não entenda. Porque não existe injustiça no mundo espiritual. Eu posso não entender, ou seja, eu ainda não aprendi. E o meu não aprender é devido a quê? A minha postura inflexível, de que eu não aceito, de que eu estou brigando com a vida, de que eu não estou me posicionando como alguém disponível para aprender. O meu olhar e a minha conduta não é otimista. E quais são as sementes que eu estou semeando? Ó, a primeira pergunta. O que é que eu estou acalentando em mim? Quais são os pensamentos que eu alimento? Ah, Yara, mas eu quero controlar os meus pensamentos e eu não controlo. Não. O pensamento chega. O nosso controle está em alimentar ou não. Ah, Yara, mas eu quero controlar as minhas emoções. Outra ilusão. Emoção é biológica. A gente sente medo. A gente sente raiva. A gente sente tristeza. Mas é como eu vivo a emoção que vai fazer a diferença. Então, essa paradinha para a gente se olhar é o que faz muita diferença. É o que dá para a gente a oportunidade. Porque isso também é experiência. Né? Quando a gente fala de experiência, não significa necessariamente que eu tenha que passar. Não. Existe a aprendizagem por modelação, que é tomar o outro como modelo. Né? Meu avô, ele dizia assim, inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com o erro dos outros. Então, eu não preciso passar. Essa coisa de que tem que quebrar a cara para aprender, não. Já imaginou que se para a gente aprender a dirigir, a gente precisasse primeiro bater o carro? A gente justamente aprende como não bater. Então, quais são as minhas sementes? Meus sentimentos, meus pensamentos, que vão gerar potência para a minha ação. A gente tem a escala das emoções. Então, a minha frequência, aquele número ali, ó,
é a frequência que eu produzo no meu campo energético a partir dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, está ali. Se eu estou na culpa, eu estou com uma frequência 30. Se eu estou na tristeza, no arrependimento, se eu me alimento da tristeza, é diferente de viver a tristeza e sair dela, tá? Eu estou em 75. Se eu estou no medo, na ansiedade, eu estou 100. Imagine aí o que é uma vida de 200 para baixo, com uma frequência de 200 para baixo. É viver justamente no inferno. O inferno não é um lugar. Tem a ver com uma escala de frequência das minhas emoções e dos meus sentimentos. Se, diante das situações que vão acontecendo, eu vou me trabalhando, me olhando, não é me culpando, me julgando e me condenando. Eu vou me trabalhando, eu vou, consequentemente, aumentando a minha frequência. E o conteúdo dessa frequência é a vibração. Então, eu vou vibrar coragem, aceitação, razão. E aí a gente vai subindo até chegar um momento que a gente vai viver o reino de Jesus na terra, o reino dos céus na terra, que é justamente a paz que excede todo entendimento. Eu não estou fora da realidade. Eu me entristeço com algumas notícias, mas eu não alimento a minha tristeza. E eu vou justamente entrar num processo de burilamento, de aprendizagem, e vou questionar: essa situação me ensina o quê? O que é que eu posso aprender? E aí a minha vibração, ela vai até chegar na iluminação, que é o nosso modelo de um espírito crístico, cristalino, que foi o que Jesus veio nos ensinar, que é o roteiro. Como é que a gente faz para sentir, para pensar e para agir de uma forma que a gente suba nessa escala? E tem algo que me inquieta ainda. Inclusive, tem poucos estudos em diversas religiões sobre isso. Que essa frase que está lá em Salmos, e que depois aparece novamente, que está em várias vezes na Bíblia, que é justamente quando, né, tem lá: vós sois deuses. Está lá em João também, no Novo Testamento, Jesus disse: vós sois deuses. E eu cato, viu, gente, pregação sobre isso, de diversas denominações religiosas. Me inquieta muito isso. Porque, por um lado, a gente sabe que não é. Mas como é que, dentro da doutrina que eu acredito, dentro dos ensinamentos do Cristo, tem ele dizendo isso? E eu vou dizer que está errado? Não, que não é bem assim. O que há de divino em nós? É a capacidade da criação. A gente não é deuses, enquanto autoridade. Mas a gente é capaz de gerar vida. Vê como muitas vezes a gente está lá triste, vivendo uma situação difícil. Uma pessoa chega e dá um abraço. Não precisa mais nada. Um abraço é capaz de gerar vida. Às vezes, nem é necessário um abraço. Basta um olhar de acolhimento. Aquele olhar gerou vida. Só que enquanto a gente estiver preso nestes sentimentos, nesses níveis de consciência, tendo maldade em tudo, pensando de forma negativa, vendo o lado ruim, reclamando demais. Porque, gente, reclamar, sabe qual é a emoção base na reclamação? Raiva.
A reclamação é manifestação da raiva, porque a vida não é como eu quero. Então, eu pego essa potência de criação de vida que eu tenho, que todos nós temos, e a gente passa a colaborar com uma frequência e com uma baixa vibração, dificultando a minha evolução e a evolução coletiva, porque é coletiva, viu? Apesar de que a gente é responsável por nós, a gente responde, a gente colhe, mas não adianta só eu. Por isso que a gente é irmão. Eu preciso ser um instrumento de colaboração para a transformação da coletividade. Então, eu não faço caridade porque eu preciso fazer a caridade para evoluir. É porque eu tenho sensibilidade para fazer justiça. Porque a desigualdade social é injustiça criada pelos homens. O termo hebraico para caridade não é amor. É tzedaká, ou tzedaka, né? Como não tem vogal no hebraico. Significa justiça. Então, fazer caridade é fazer justiça. É transformar a realidade do outro que está numa condição de desigualdade. E lá, desde os primórdios do Espiritismo, que está lá claro nas revistas espíritas, de que a desigualdade material é um produto do orgulho e da soberba humana. Então, se eu for otimista, eu vou criar uma outra realidade? Tudo depende, porém depende. Depende. Por quê? Cuidado com essa ditadura da felicidade. Cuidado com essa ideia de que a gente tem que ser feliz. A felicidade é um posicionamento interno. Independe, é aquela paz que excede todo entendimento. Aconteceu algo, eu estou triste, mas não é porque eu estou triste que eu estou infeliz. Só que as pessoas têm vendido felicidade como sinônimo de euforia. Como se a euforia fosse felicidade. Não, ali é um entorpecimento químico, através de neurotransmissores excitatórios. Euforia não é felicidade. Então, a gente precisa entender que a vida é como é. Se o meu pensamento ele está desconsiderando a realidade, eu estou na ilusão. E quanto mais eu alimentar essa ilusão, mais eu estou indo a passos largos para o adoecimento psicopatológico. Porque o princípio da realidade nos dá orientação de vida. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não goste, mesmo que faz doer, mas é o que é. Então, quanto mais a gente alimenta as ilusões, mais a gente sente prazer. Olha o que Voltaire diz. A ilusão é o primeiro de todos os prazeres. E aí, se a gente busca inconstantemente esse prazer, né? Então, as pessoas entram no relacionamento para que o outro me faça feliz. Ilusão. Porque a minha felicidade não está na mão de ninguém. Eu vou fazer esse curso, eu vou exercer essa profissão, porque eu gosto, logo eu vou ser feliz fazendo isso. Vai ter dia que você vai odiar. Por mais que você ame a profissão, você vai olhar e dizer assim, meu Deus, por que eu escolhi isso? Meu Deus, como cansa. A ilusão adoece. Só que ela gera prazer. A realidade nos torna saudáveis, mas dói.
Então, nós estamos convocados para colaborar com uma regeneração do planeta e não para se ajustar a ele. Então, os meus pensamentos e os meus sentimentos precisam serem vivenciados por mim, experienciados de uma forma que eu vivencie a situação, que eu aprenda, que eu eleve a minha frequência, porque assim eu estou vivendo justamente a missão que eu vim viver aqui. E aí eu não vou ficar repetindo. Nós colaboramos com este processo vivendo a nossa própria transformação interna. E durante esse processo, vivemos as emoções, os pensamentos e agimos buscando nosso próprio melhoramento, significando cada situação como a oportunidade que precisamos para evoluir. Só que a nossa cultura torna o diferente desigual. O diferente é a minha oportunidade de aprender a respeitar. Porque se eu ando com todo mundo que pensa igual a mim, eu vou aprender a respeitar como? Se eu concordo com tudo que o outro faz, eu vou aprender a ter tolerância como? Por mais difícil que seja a situação, o otimismo é uma postura que, mesmo doendo, mesmo sem entender, eu vou buscar naquela situação a oportunidade que eu preciso. Não tem nada a ver com o outro. Então, é como eu vivo a experiência que faz de mim uma pessoa otimista. E aí, o otimismo, que começa com esse meu limpar os meus olhos e as minhas lentes, vai ser o poder da minha evolução. O poder do otimismo é a oportunidade da transformação do ser e do mundo na situação vivenciada. Que o Cristo e os Espíritos de luz, nossos amigos e companheiros, nos orientem. E que a gente viva cada dia esse poder de transformação que o otimismo nos oferece. Gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão é toda nossa, né? Sempre muito bom poder estar lhe escutando, Yara, sempre pela sua experiência, né? Como terapeuta, como psicóloga, como professora, historiadora, como, né, também espírita de muito tempo. Então, isso agrega bastante, né? Acho que cada um que está lhe escutando aqui presencialmente e através do nosso canal, com certeza vai gostar. Eu acho que vai parar para refletir. Enquanto eu estava ali, eu fiquei pensando, né? Sempre acontece com a gente. Aí, quando você colocou aquela escalazinha ali, fiquei tentando me localizar ali, sabe? Do funil. Eu fiquei assim, porque assim, sem querer, alguém essa semana fez uma coisa que está sendo um aprendizado para mim. Eu estou usando como um aprendizado. Ela fez um áudio, né? Acho que ela queria mandar para uma pessoa e jogou no grupo, relacionado um pouco a mim. E aí, eu não comentei nada, não falei nada, para fingir que, assim, não fingi, mas ela viu que eu visualizei, né? E, no momento, a tendência nossa é querer dar logo uma resposta, ou então questionar. Por que você está falando isso de mim, né? O que é que eu fiz com você? Não. Mas não, eu parei isso, não vou. Se ela falou, tem alguma coisa aqui que eu preciso parar e pensar. Então, primeiro foi tristeza, chorei, né? Porque é alguém assim que eu tenho um carinho muito grande. Eu não imaginava que né, a pessoa ia fazer esse comentário. Então, assim, doeu muito.
Mas eu já estou subindo um pouquinho aquele degrauzinho. Eu saí da tristeza já, do choro, e já estou na aceitação. Eu já não estou no inferno mais, né? Que era inferno. Qual era o outro que você colocou? E depois tinha o céu, a terra. Eu estou na terra, né, no caso. Então, assim, eu acho que eu já estou na aceitação, não na aceitação por aceitar, mas na aceitação de parar e pensar o que é que, de fato, aquilo está querendo me ensinar. Ok? Então, eu acho que não é fácil, não, viu? Porém, está sendo assim meio difícil, mas vou conseguir. Eu vou aprender. Então, assim, eu gostaria de convidar a Gil, você poderia fazer a nossa prece final? Aqui. Tem que ser aqui, porque senão o pessoal de casa não lhe escuta, porque o microfone é conectado. Todos nós, inevitavelmente, passamos por tribulações, por vicissitudes, obstáculos, mas faz-se mistério, introspecção, mudarmos padrões e tendências nas nossas vidas e reconhecermos que só o Cristo é grande e todo-poderoso, que sem Ele nada seremos, que sem Ele nada poderemos. Chico Xavier sempre nos diz: vamos abraçar mais o laço da família. Vamos amar os nossos filhos, as nossas esposas, nossos pais, para que um dia possamos galgar patamares elevados para chegarmos até o Pai. Eu costumo dizer que herói não é aquele que vence os outros. Herói é aquele que vence a si mesmo. As imperfeições morais, o orgulho, a inveja, a cupidez, o ciúme, a maledicência, a crítica e a maldade. Que possamos ir para os nossos lares com a paz que encontramos aqui nessa casa de oração. E o mais interessante, colocarmos em prática em nossa família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como